Sexta-feira, 16ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Iniciamos agora mais um programa, bem cedinho, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, sexta-feira é dia de olhar para frente, é dia de perspectivas, de assumir a alegre tarefa de interpretar, ouvir, meditar e executar significados vitais do Evangelho. Não se ouve o Evangelho para ouvir somente palavras humanas, porque as palavras humanas do Evangelho são aquelas do Verbo que se fez carne. Palavras que ele diz, aliás, através dos lábios de São Pedro, lá no fim do capítulo 6 de São João, quando Jesus os confronta dizendo: vós também quereis ir embora? E São Pedro responde sempre, em nome dos outros 11, não, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Assim é a igreja todos os domingos, que vem faminta e sedenta. Importante, hein? Faminta e sedenta, para escutar, para cultivar, para levar até o fundo do coração as palavras, os gestos, porque a missa não é um culto protestante onde se lê a Bíblia. E só isso. Eu acho muito engraçado as pessoas falarem certas coisas, porque o que é o culto protestante? Leitura da Bíblia e explicações sem controle. Porque as minhas explicações, elas são controláveis através da doutrina da igreja. Os dogmas sinalizam os limites das interpretações e, ao mesmo tempo, apontam as direções. No mundo protestante, não. Abre-se a Bíblia e se depende da cabeça do pastor local ou da corrente, se é neopentecostal, se não é neopentecostal. Não, a missa não é um lugar para ouvir a Bíblia. A missa é um lugar onde a palavra de Deus, isto é, o Cristo, se manifesta. Através do passado, do Antigo Testamento profeticamente, através do presente da igreja, é a segunda leitura, e por fim, no máximo dessa experiência, a liturgia da palavra, e aqui eu quero acentuar, ouvimos o Cristo. E aqui eu quero acentuar que liturgia da palavra se diferencia de ler a Bíblia. Não é? Liturgia da palavra, a palavra liturgia indica um mecanismo pelo qual o Espírito Santo torna aquelas palavras de salvação do Senhor. Diferente da sua leitura no círculo bíblico, numa celebração, nada disso tem tanta importância quanto a proclamação por um ministro ordenado. A igreja ela é contra os leigos, tem gente já confundindo sinodalidade com guerra entre laicato ou ministros do batismo, ministros entendidos como do sacerdócio de Cristo, com aqueles do sacerdócio ministerial de Cristo. Não há conflitos, porque os sacerdotes, aqueles que são ordenados, estão a serviço do ministério extraordinário de todos os fiéis, ou o sacerdócio dos fiéis, né? E a garantia que a liturgia nos dá de ouvirmos de fato a palavra de Deus e não um livro é que é um sacerdote ou um diácono, os únicos que podem na liturgia, não por uma questão de poder humano, mas graças ao sacramento da ordem, proclamar como viva a voz de Cristo. O resto são discussões de igrejas que se afastaram da tradição. Bom, neste domingo 17º, nós temos, continuamos primeiro ouvindo São Lucas. Estamos agora no capítulo 11, no início do capítulo 11, nos 13 primeiros versículos. Naquele tempo, estava Jesus
em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão de nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para dizer-lhes: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada. Eu e meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não levantar por ser amigo, ao menos por causa da insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate à porta abrir-se-á. Se um de vós for pai, e um filho lhe pedir peixe em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Bem, um grande evangelho que apresenta, ao menos claramente, 2 grandes partes, uma introdução. O centro é quando orardes, dizei, Pai, e seguido de uma segunda parte, que na verdade é hermenêutica desta oração, revelação. Pai. Mas vamos ao início. Estava Jesus em oração em algum lugar. É fantástica a ideia. Em algum lugar, mostra que São Lucas não deseja apontar ou chamar a atenção do seu leitor para onde ele estava rezando. Não interessa. Outras vezes eles dizem lugar deserto. Ok. Dessa vez, certo lugar. Não interessa onde. O leitor é obrigado, se for um leitor inteligente, a ver que o que está em jogo é em oração. O sujeito está em oração. É Jesus em oração. Esse é o centro da frase. Essa é a imagem maravilhosa que começa este evangelho. Não é uma cena isolada da vida de Jesus. Toda a vida de Jesus, ao assumir a carne humana de sua mãe, Maria Santíssima, o homem Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho de Deus, reza. Algumas vezes os evangelistas, inclusive São Lucas, vão deter-se em detalhes sobre esta oração, com longa, breve, agitada, silenciosa. Mas, na verdade, eles mesmos não têm como descrevê-la. A frase que chama a atenção é a relação entre Jesus e a oração. E nós entendemos por que, num segundo momento, respondendo à demanda dos discípulos, ele dirá, quando rezardes, dizei, Pai. Porque a oração de Jesus, além daquela de todo o judeu piedoso, os homens que creem, a primeira coisa que aprendem e necessitam é de rezar. Quando a fé é fraca e ela some, não que a fé desapareça, porque é dom de Deus, mas quando se torna inacessível, porque como semente foi sufocada pelas ideias tolas do ateísmo, pelas tolices de vários tipos, é óbvio que se trata, sem dúvida nenhuma, de uma experiência maravilhosa. Não há como crer em Deus sem querer vê-lo
e ouvi-lo.